que seu dia realmente possa ser bom. A leitura nesta manhã, para a mensagem, se encontra em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Mateus 21, versículos de 28 ao 32. E diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavra do Senhor. João? Muito bom ver você aqui, no meio de um feriado, não é? E você está aí, que ótimo. Temos alguns irmãos que estão viajando, obviamente, mas aqui é o melhor lugar do mundo para que nós todos pudéssemos estar hoje pela manhã, ok? Muito bom. Eu quero agradecer a todas as pessoas que cumprimentaram a mim e a Silvana pela participação do nosso filho no culto na semana passada. Muitas pessoas falaram, filhinho de peixe, peixinho e tudo, essas coisas assim. Mas o que eu falei para eles é que eu me lembro quando meu pai, lá em Carlos Prates, eu ia fazer alguma coisa durante o culto e papai tirava o lenço assim, devagarinho do bolso e limpava as lágrimas e ficava emocionado. E a gente também ficou muito emocionado de ver o João aqui, trazendo a mensagem para toda a igreja, né? Foi muito bom. Assim como também, eu sei que a Zenaide hoje está muito feliz de ver todas as meninas aqui cantando, e eu tenho certeza que o Lopes também estaria muito feliz de ver toda a sua família aqui participando do culto, não é? Graças a Deus por isso. Antes de nós iniciarmos falar sobre a parábola dos 2 filhos, que eu quero compartilhar com vocês hoje pela manhã, eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé. E ao fazer uma oração para que Deus possa abençoar esse momento da exposição da palavra, queria também trazer na memória dos irmãos aquelas pessoas que estão sofrendo muitíssimo lá no Rio Grande do Sul, por aquela passagem do ciclone tropical, lá naquela região, pelas enchentes, pessoas que nós estamos vendo pelas reportagens que perderam, se não tudo, não é? Ficaram somente com roupa do corpo e elas estão precisando muitíssimo das nossas orações, né, e de ajuda, o que nós pudermos fazer para poder ajudá-las. Assim como também aquelas pessoas lá no Marrocos, que foram atingidas por um terremoto gravíssimo e perderam muito também. Várias pessoas já morreram, mais de 2.000 pessoas mortas, 2.000 pessoas que estão feridas, e nós precisamos orar para essas pessoas também. Inclinem as suas cabeças e nós vamos orar.
Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós devotamos toda a nossa vida, toda a nossa força, toda a nossa alma, toda a nossa fé, ó Pai. Sabedores, Senhor, que o Senhor foi quem criou tudo, nos criou esse mundo, o sustém na palma das suas mãos, ó Pai. E nós te imploramos pela sua misericórdia nesse momento, ó Pai, para aquelas pessoas que estão sofrendo tanto por esses problemas naturais, ó Pai, que estão ocorrendo aqui no Brasil, lá no Marrocos especificamente, ó Pai. Que o Senhor possa consolar o coração de todas aquelas pessoas que estão envolvidas lá, ó Pai. Que o Senhor possa mover pessoas para que possam ajudar a todos que estão necessitados nesse momento, ó Pai. E nós, como cristãos, Senhor, devemos compadecer, ó Pai, ter empatia com o problema dessas pessoas, e nesse momento, ó Pai, pedir a Ti misericórdia, ó Pai, por aquelas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar também nesse momento em que nós iremos expor a Tua palavra, Senhor, para que o Espírito Santo possa preencher o nosso coração. E não ouvimos, não lemos, não falemos de nós mesmos, ó Pai, mas do que a Sua Santíssima Palavra quer nos trazer nessa manhã, através do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Pode se sentar. Eu pedi ao Wesley para que ele pudesse cantar esse cântico para nós, mantos e palmas espalhando. É muito bom, eu gosto muito desse cântico. Mas também faz muito a ver com esse momento da parábola dos dois filhos. E você vai entender daqui a pouquinho. Você ama a Deus ou apenas trabalha para Deus? Você ama a Deus ou apenas trabalha para Deus? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, Jesus fala de uma igreja lá em Éfeso. E essa igreja era uma igreja grande, ela fazia obra, era esforçada, ela era perseverante, ela suportava os momentos de tribulações e ela corrigia os hereges. Mas ao invés de ser elogiada por Jesus, se você for lá para o texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, você vai ver que Jesus repreendeu essa igreja. Ora, mas essa igreja fazia todas essas obras, por que Jesus repreendeu a essa igreja? Eles faziam coisas para Deus, mas esqueceram do seu relacionamento com Ele. Eles perderam o amor. Seria mais ou menos, se nós pudéssemos comparar, um homem que faz um jantar muito bonito, todo elegante, todo jóia para sua esposa, e à noite, quando os dois sentam para comer aquele jantar, ele não troca nenhuma palavra com a sua esposa. Ele fez tudo muito bem, mas ele não teve relacionamento com a sua esposa, ele não falou nada, ele não amou a sua esposa, ele perdeu o amor. O trabalho não pode substituir o relacionamento. Na verdade, o trabalho é fruto do relacionamento. Às vezes nós temos aqui cantores que têm o dom de cantar, de nos dirigir aqui durante os cultos públicos. Nós temos pessoas que pregam, nós temos pessoas que nos ensinam, que fazem muitas coisas, mas nós temos que tomar cuidado de no último dia Jesus chegar para você e falar, não vos conheço. Porque conhecer na cultura de Jesus está ligada a relacionamento. Você só consegue reacender a chama do amor quando você se relaciona profundamente com essa
pessoa. E é isso que Jesus está nos convidando a fazer. Interessa o quanto você gasta de tempo aos pés de Jesus. O Evangelho não é um chamado ao serviço, mas sim um convite à mesa. E o relacionamento nessa mesa te leva a fazer o serviço por amor. Estão vendo que eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que servir, porque eu fui chamado. Sim, nós fomos chamados para as boas obras, mas você precisa ter relacionamento com Jesus. Você precisa ter relacionamento com a igreja do Senhor Jesus, porque senão tudo que você faz é tão somente serviço, obra. Nossos irmãos espíritas, hoje pela manhã eu fui buscar o João lá no centro da cidade, e eu vi que eles têm um trabalho, eu sei disso porque eu trabalho com um rapaz que faz isso, que eles fornecem café da manhã para aquelas pessoas que ficam lá, que dormem na cidade, que são sem teto, e que ficam lá no centro da cidade. Não sei se vocês já foram ultimamente no centro da cidade, a coisa só está aumentando, a quantidade de pessoas sem teto e que vivem naquelas barracas, né? Parece barraca de camping, mas eles vivem lá, não estão acampando, não, é a vida deles mesmo que está lá. E essas pessoas vão lá. Por que eles fazem essa obra? Porque eles estão com outro pensamento. Porque eu quero ajudar aquelas pessoas. Não é isso. É porque eles querem evoluir. Eles querem atingir um outro nível espiritual. Porque eles precisam evoluir. Muitas pessoas não vão ali porque eles amam aquelas pessoas. Não é isso. Se nós hoje fizéssemos um trabalho desse jeito, antes mesmo de nós servirmos, antes mesmo de nós trabalharmos, nós temos que amar aquelas pessoas. Estão vendo como que é diferente? O relacionamento nessa mesa te leva a fazer o serviço por amor. Jesus te chama para sentar, descansar e escutar a sua voz. Acender novamente uma paixão por Ele e voltar ao primeiro amor. Falando então da nossa parábola dos dois filhos, o que é uma parábola? No grego, é colocar coisas lado a lado para fazer comparação. A parábola, ela é uma história terrestre com significado celeste. Eu já falei isso aqui outras vezes para vocês. Jesus, em muitas vezes, ele utilizou uma parábola para que muitas pessoas não entendessem o que ele estava falando. Só um grupo seleto de pessoas, aquelas pessoas que são os discípulos dele, que estavam o tempo todo com Jesus, que entendiam o que ele falava através de parábolas. Jesus, ele tinha vários métodos de ensino, e um deles nós vemos hoje, ele fazia a resposta através de uma pergunta. Ele não respondia abertamente, mas ele fazia uma outra pergunta para alguém que havia questionado alguma coisa a ele, e ele acabava confundindo a cabeça dessas pessoas. Então, no começo do capítulo 21, o Marquinhos leu lá no versículos 28 até o versículo 32, mas lá no começo do capítulo 21, o comecinho dele, fala sobre essa entrada triunfal de Jesus. Esse cântico que nós acabamos de cantar, Mantos e Palmas, né, se referem a esse momento na vida de Jesus. Jesus já estava chegando no final do seu ministério terreno. E aí ia acontecer muitas coisas aí no final desse ministério de Jesus. E ele entra por Jerusalém montado numa jumentinha. Né, nós cantamos aí agorinha mesmo. E ele, depois que ele entra em Jerusalém, ele purifica o templo, lá nos versículos 12 e 13. E depois de fazer várias curas, ele começou a ensinar. E essa parábola é uma resposta
ao questionamento dos principais sacerdotes e anciãos do povo, quanto à autoridade com a qual Jesus havia realizado a purificação do templo. Eles perguntaram: quem que é esse Jesus para que ele possa purificar o templo? Para que ele possa entrar no templo e ensinar lá, em Jerusalém. Quem que é esse? E eles questionavam a autoridade de Jesus. E eles mostraram a condição nos seus corações, e Jesus fez com que eles julgassem a si mesmo pela sua resposta. A pergunta que ele fez depois de contar esta parábola. Verdade principal dessa parábola: a entrada no reino de Deus exige obediência. E os piores pecadores do mundo, se sinceramente arrependidos, entrarão antes dos melhores das mais altas moralidades, que se não arrependerem e fazerem a vontade de Deus. Deus sempre exigiu obediência. Mateus capítulo 7, versículos 21 até 27, fala lá que você vai me chamar Senhor, e o Senhor não vai cumprir o que eu vos mando? Depois de dizer com clareza que são os que obedecem que entrarão no reino dos céus, Jesus dá uma ilustração de dois construtores, um sábio e um tolo. O sábio baseia-se em um fundamento adequado, e ele ouve e obedece e pratica. Lucas capítulo 6, versículo 46, falando também sobre essa mesma passagem, só que agora Lucas, Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? É uma hipocrisia muito grande nós chegarmos aqui e falarmos aleluia, glória a Deus, Senhor, você é o Senhor da minha vida, e quando você passa daquela porta para fora, a história muda. Aí já é domingão, final do dia, é segunda-feira, terça, quarta, quinta, e a semana é dura, a vida é dura, e eu preciso falar, e eu preciso vender o meu peixe, e eu preciso ser o que eu sou, para que eu possa conquistar o que eu tenho. As pessoas no meu trabalho falam que mentira que eles falam é uma mentira comercial. O Jaime estava falando hoje mais cedo aqui sobre a questão da mentira. Seja ela qual for, branca, cor-de-rosa, pretinha, amarela, comercial, seja lá o que for, é mentira. É verdade? Não, é mentira, Jaime. E quando você diz aqui dentro, Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus pede para você fazer lá no mundo, você está mentindo. Não pode ter duas caras. A cara que você usa aqui dentro tem que ser a cara que você usa lá fora. A vida que você vive aqui dentro tem que ser a vida que você vive lá fora. Não pode ter duas vidas. As figuras dessa parábola: esse homem que está chamando os filhos para trabalhar na vinha, é o pai desses dois rapazes e ele é Deus. O primeiro filho representa os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores e as prostitutas. Aqui estão, talvez, as piores pessoas que os judeus consideravam. Os judeus não consideravam o publicano de jeito nenhum, porque o publicano era um judeu. E ele cobrava impostos. E Roma falava com ele assim: você precisa me dar X. O que passar desse X, o que você vai fazer, eu não quero nem saber. Se você vai botar no bolso, se você vai distribuir para alguma ONG, por alguma pessoa, o que você fizer, está feito. Mas eu preciso de X. Então, eles pesavam os impostos dos seus irmãos judeus. E, normalmente, o publicano era muito rico, tinha muito dinheiro por causa disso. Ele cobrava os impostos que Roma exigia e mais.
do seu próprio povo. Então era uma classe de pessoas que os judeus odiavam, detestavam. E as meretrizes, as prostitutas, também estavam aí nesse grupo de pessoas que os judeus odiavam. Representam os que não professam e nem praticam a fé cristã. O primeiro filho. Diferente do segundo filho, não temem a Deus e nem fingem. Não são hipócritas. Sabem exatamente que são pecadores. O segundo filho, ele simbolizava os fariseus, saduceus e escribas, representantes da religião dos judeus, mas que se encontravam tão longe de Deus quanto os pecadores. Falavam que eram representantes de Deus, mas ao mesmo tempo eram desobedientes e rebeldes. Sua conduta era diferente do que ensinavam. A aparência era de homens corretos, justos e santos, sempre dizendo: eu vou, Senhor, porém não obedeciam na prática. E a vinha significa o reino de Deus. Durante as suas vidas inteiras, os publicanos e outros pecadores entre os judeus recusaram a aceitar a vontade de Deus. Os judeus eram o povo de Deus, era aquele povo que foi escolhido por Deus. E eles tinham que cumprir os mandamentos de Moisés. E eles cumpriam mais ou menos. A única pessoa que conseguiu nessa vida cumprir todos os mandamentos foi quem? Hein? Jesus. Não teve outro. Nenhum homem conseguia cumprir todos os mandamentos. E aí, quando eles ensinavam para as pessoas, e aí os publicanos e as meretrizes olhavam para a vida deles, porque eles falavam e não cumpriam, eles não acreditavam, eles não aceitavam a vontade de Deus. Mas depois, quando Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 13, versículo 34, ele fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí as pessoas olhavam para Jesus e falavam: uai, Jesus, você é diferente. Chegavam os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos, e aí Jesus os curava. Jesus tinha empatia por eles, e Jesus fazia algo para a vida daquelas pessoas. O problema tanto não era curar, era que Jesus, ele se relacionava com as pessoas, e aí ele podia servir, entenderam? Ele se relacionava com as pessoas para poder servir. Não era simplesmente chegar lá e falar assim: o rapaz aqui agora ficou careca, ele está querendo voltar a ter cabelo. Faz ele ter cabelo, Senhor. Isso era fácil para Jesus, era na hora. Mas o problema não era fazer o milagre, era o relacionamento, a empatia. E aí as pessoas começaram a ver que Jesus era diferente. E aí eles começaram a entender a mensagem dele. E aí, vocês sabem que todo lugar que Jesus ia, ele era sempre cercado por uma multidão de pessoas. E o próprio Jesus falou que ele vinha para os que eram doentes. Jesus veio para os que eram sãos ou para os que eram doentes? Jesus veio para os que eram doentes. Para quem tinha necessidade, para os publicanos, para as meretrizes, para os pecadores. Jesus veio para essas pessoas. Ele não veio aqui para aqueles que têm alta moralidade. Eu hoje vou lá na igreja, porque eu sou pregador da casa de Deus, e eu sou melhor do que todos aqui. É o melhor que não vai passar nem perto do portal dos céus. Está destinado a outro caminho para uma pessoa que pensa desse jeito.
Os escribas, os sacerdotes e fariseus sempre diziam: certamente faremos o que o nosso Deus manda, mas finalmente até crucificaram Jesus, o Filho de Deus, rejeitaram a mensagem de João Batista e rejeitaram a mensagem de Jesus. Os ouvintes não reconheceram as figuras da parábola, e quando Jesus fez a pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles, sem hesitação, pronunciaram a sua própria condenação. É isso que eu estava falando com vocês. Quando Jesus faz essa pergunta para eles, eles falam: quem agiu certo foi o segundo. Quem era o primeiro? A primeira figura, os pecadores, os publicanos e as meretrizes. O segundo, quem que era? Os saduceus, os escribas e os fariseus. Eles mesmos estavam condenando a si próprios. Há mais esperança para os conscientemente ímpios do que para os que se consideram santos. Irmãos, eu admiro quem chega aqui nesse lugar, escuta um estudo sobre Apocalipse, escuta um culto público como nós estamos tendo hoje, e eles saem falando assim: eu não gosto disso, eu não quero isso para a minha vida, eu acho que vocês todos estão errados, e eu vou continuar vivendo a minha vidinha. Joia! Conscientemente ímpios. Ninguém aqui está forçando você a absolutamente nada. Vocês viram o último batismo que teve aqui? Foi da Sofia. Você viu se o Jaime pegou ela e empurrou ela lá dentro, lá, ó. Sofia, você já chegou aqui, não tem jeito não, agora vai. E deu um empurrão nela e ia tibum lá na água. Ele não fez isso. Ele fez ela falar aqui por conta própria. O que você acha que aconteceu? Ela falou: eu creio que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero me batizar. E o Jaime pegou ela e foi lá e batizou realmente. Mas foi a vontade dela. E eu acho muito mais honesto, muito mais sincero, e eu admiro muito mais a pessoa que chega aqui e fala assim: vocês todos estão errados, eu não quero saber de nada disso, eu vou continuar a minha vida. Ótimo, vai, continua. Ninguém aqui está forçando, obviamente, a fazer nada. Mas para mim, eu achei essa pessoa um louco. Obviamente, quando ele olha para mim e me vê num domingo de manhã aqui nos cultos públicos, ele fala: você é louco, você devia estar em outro lugar maravilhoso, curtindo esse sol e tudo mais. As pessoas lá acham loucura isso que a gente faz. Há mais esperança para os conscientemente ímpios do que para os que consideram santos. Tem pessoas que acham que é santo, mas não é. Algumas lições hoje de manhã. Na época de Jesus e em todas as épocas, existem aqueles que dizem e não fazem. Abram aí, por favor, Mateus 23, versículo 3. Mateus, capítulo 23, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus continua falando: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, falando sobre os escribas e sobre os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Fariseus, escribas, eles ensinavam, porém cumprir já é outro detalhe. Ensinar, a gente pode até ensinar. A gente tem acesso aqui aos rolos dos livros e tudo mais, mas aí, para a gente cumprir, já vai uma distância muito grande. Como Jesus disse dos fariseus: devemos cumprir a vontade de Deus, ou não haverá lugar no reino
para nós. Deus chama diretamente a todo o homem: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Irmãos, nós temos muito trabalho na vinha, que é o reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Temos muito trabalho. Escolha um para você fazer. Faça, mas tenha relacionamento. Ame. Porque se você não tiver amor, tudo que você fizer não vai valer nada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo fala assim aos Tessalônica: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos chamados pelo evangelho para servir, mas nós temos que amar. João disse em 1 João, capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Glória a Deus. Aleluia. Não amemos de língua, de boca. Ah, amigão, eu gosto, eu amo você. Eu amo. Mas eu estou precisando que faça, vamos bater uma laje lá em casa hoje. Opa, a laje não dá, que eu tenho um problema na coluna, não posso carregar peso. Mas você não tem um carro que você possa pelo menos levar um cimento lá em casa? Você não pode me dar um troquinho, pelo menos, para que eu possa comprar um metro de areia, um metro de brita? Alguma coisa? Você não pode fazer nada? É uma advertência para todo o nosso serviço a Deus. Quando o segundo filho disse que ia trabalhar na vinha, já sabia de antemão que não iria, só dizia de boca para fora. Tem uma irmãzinha que eu gosto muito dela, e ela fala assim, olha, pode ter certeza, João, quando eu falo com você que eu vou, eu vou. Ela fala assim, é o meu sim, sim, o meu não, não. Se eu falo que eu vou, eu vou. Infelizmente, tem alguns irmãos que falam com a gente assim, eu vou. Você fala assim, mas vai mesmo? Vai mesmo? Que horas? Que dia? Segunda-feira, mas segunda-feira dessa semana ou da próxima semana? Não, eu vou. Vai mesmo? Algumas pessoas que falam só da boca para fora. Mas João fala lá na primeira carta dele, não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade, irmãos, de fato, no duro. Deus exige arrependimento de todos. Todos desobedeceram ao Pai e todos devem se arrepender. Se alguém aqui que está sendo rebelde, que se arrependa, confesse os seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador e se disponha para servir ao Senhor. Deus aceita todo homem, seja qual for o pecado que cometeu. Publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Os judeus era povo de Deus, estava determinado para eles o reino. Tudo estava pronto para eles. Mas sabe o que aconteceu? Jesus falou, publicanos e meretrizes vos precedem. Por quê? Porque eles falavam e não cumpriam. Porque eles não amavam. Porque eles falavam, porque eles serviam simplesmente pela obrigação de servir. E aí Jesus falou, essas pessoas que sabem que estão no fundo do poço, quando eles encontram o amor de Jesus se torna muito maior do que alguém que tem uma alta moralidade. Eu vou lá na igreja porque o Tiago me convidou, e o Tiaguinho é gente boa, eu vou lá só para dar uma força para ele. Tiago? Vou lá para dar uma
força para o Tiago, porque o Tiago é gente boa. Mas eu mesmo não preciso de ir lá, não. Porque eu sou bom. Eu sou bom. Eu cumpro todos os meus deveres, tenho uma família, tenho um trabalho, tudo que um homem de alta moralidade tem. Mas aí Jesus fala o seguinte para essa pessoa, que publicanos e meretrizes, prostitutas, vão entrar primeiro no reino. E nós temos que descer desse pedestal, irmãos. A palavra de Deus diz, você que acha que você está pronto, preparado, cuide para não cair. E o Jaime estava falando isso mais cedo para a gente, porque nós podemos perder a nossa salvação. Se nós não formos fiéis, se nós não amarmos de fato e de verdade, nós podemos perder a nossa salvação. E quando você chegar lá no final e for olhar no livro da vida e falar, oh, Jesus, João de quem é mesmo? João Carlos, de quem é mesmo? Vaz. João Carlos, está aqui não. Seu nome está aqui não. E ó, foi embora a minha salvação. E sabe para onde que eu vou? Para o castigo eterno. Se eu não for fiel, se eu não servir com amor. É preciso apenas aceitar Cristo e a sua palavra, e Ele mesmo diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo dentro da igreja, há grande problema de provisão sem prática. É como o sal que se torna insípido e vela debaixo do alqueire. Irmãos, nós somos a luz do mundo. Aleluia! Amém? Somos mesmo, de verdade? E onde que está a sua vela? Debaixo do alqueire ou lá em cima, para iluminar a todos? Essa luz aqui, ó, se nós apagarmos, acabou. Mas quando nós acendemos, acende. Ô Cleber, não quis acender. Eu acho que foi a minha luz que, ó, eu vou ter que repensar. Vou ficar aqui que tem só uma luzinha pequenininha ali em cima. Nós somos a luz do mundo, irmãos. Não é nessa escuridão aqui, não. Nós temos que mostrar a luz lá no mundo. Mostrar que nós somos diferentes. Mostrar que nós carregamos o amor de Jesus. Se nós servirmos, nós temos que servir através do amor, do relacionamento. E o sal que se torna insípido, quer dizer, que ele perde a função dele, que é de dar tempero. Nós somos o tempero desse mundo, irmãos. Esse mundo aí que é insonso, que nós olhamos tudo e falamos assim, poxa, comparação é um negócio terrível. Sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, é verdade ou não é? Sempre. E nós olhamos lá no mundo e falamos, eles estão bem, eles estão jóia. Não. Quem está jóia está aqui. Quem está jóia é que é sal e que é o tempero dessa vida. Multidões aceitariam a Cristo se os cristãos verdadeiramente praticassem o que a Bíblia ensina. O filho que fez a vontade do Pai vai receber a bênção dele, e o outro vai receber o seu juízo severo. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu não canso de dizer aqui para os irmãos que vida eterna todos nós teremos. Alguns vão ter vida eterna com o Pai, e nós vamos gozar das benesses de tudo que nós fizermos aqui, e outros vão ter o castigo eterno, mas é eterno mesmo. Então a vida é eterna, todos vamos ter. Concluindo, não imite
os religiosos dos dias de Jesus. Faça exatamente o contrário. Não imite os fariseus, os saduceus, os escribas. Não imite esse tipo de gente. Faça exatamente o contrário. As respostas eram diferentes entre os dois filhos e apenas demonstravam diferentes pecados. O segundo prometeu obediência, mas não tinha a intenção de cumprir a palavra. Já o primeiro nem prometeu e nem tinha a intenção de obedecer. Mas nós precisamos aprender com esses exemplos e que estejamos dispostos a responder afirmativamente, já desde o início, quando chamados a servir, e que de fato cumpramos a palavra dita. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, que você tenha uma semana abençoada. Fique de pé, por favor, e nós vamos encerrar.